Olá, turma, boa noite. Vamos dar início agora à nossa aula da disciplina Psicologia, Ciência e Profissão. Quero desejar a vocês boas-vindas a esta aula de hoje e dizer que estou aqui para contribuir para o aprendizado de cada um de vocês. Bom, a temática que nós vamos trabalhar nesta aula de hoje é a diversidade da ciência psicológica, ou mais precisamente, a diversidade da psicologia. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho da história da psicologia, certo? E hoje nós vamos falar sobre a diversidade desta ciência. Bom, turma, quando nós falamos sobre a palavra diversidade, primeiramente, o que vem à mente de vocês? Diversidade se fala sobre diferentes formas, diferentes pontos de vista. Então, assim, diversidade traz uma ideia de diferentes formas, tá bom? Então, temos aqui uma frase que eu trago para vocês. A psicologia é marcada principalmente pela diversidade teórica, diversidade metodológica, diversidade prática e diversidade de crenças. O que eu estou trazendo aqui para vocês quando eu falo da diversidade da ciência psicológica? Podemos dizer, gente, que a psicologia, ela, diferentemente de outras ciências, ela não se atenta apenas a um objeto de estudo. Enquanto outras ciências têm apenas um objeto de estudo, a psicologia ela tem uma gama de objetos de estudo, ou seja, tem várias possibilidades de estudo. Professora, mas na aula anterior você me falou que o grande objeto de estudo da psicologia é o comportamento. Ok, turma, isso está coerente, isso está certo. Mas quando nós falamos da diversidade da psicologia, nós não podemos esquecer que a psicologia ela não se atém apenas ao comportamento, mas o que está por trás desse comportamento. E aí, na psicologia, ela vai estudar fenômenos variados, tá certo? Quais seriam esses fenômenos variados? Aí é que entra o consciente, o inconsciente, o comportamento e as relações humanas, tá certo, turma? Então, quando eu falo sobre a diversidade da psicologia, eu estou dizendo o quê? Que a psicologia, ela não se atém apenas a um objeto de estudo, mas vários fenômenos diversos que vão contribuir para o conhecimento dessa ciência. E aí nós temos, dentro dessa gama de possibilidades, nós temos o consciente, o inconsciente, as relações humanas e o comportamento do sujeito. E aí é que nós vamos nos ater. Professora, quando nós falamos sobre o consciente, o inconsciente, nós vamos ter várias abordagens, ou seja, vários teóricos que vão falar sobre o que seria o consciente e o que seria o inconsciente. Cada uma dessas abordagens vão trazer formas diferentes de perceber o consciente. E quando nós falamos na diversidade da psicologia, é exatamente isso. Um objeto, ele vai ser visto, tá certo? Por exemplo, essa caneta, ela é uma caneta e ela pode ser estudada pela psicologia de diferentes formas. Eu estou dizendo que essa caneta é azul. Para outros teóricos, essa caneta ela é apenas um objeto que não tem nenhuma utilidade. Entendem? O que eu estou colocando aqui para vocês, gente, é que vários assuntos da psicologia, vários temas vão ser trabalhados por vários teóricos de maneiras diferentes. Isso não quer dizer que um esteja certo e que outro esteja errado. É isso que eu vou conversar aqui com vocês a partir do momento que nós vamos discutir sobre a questão construtiva do conhecimento, a questão reflexiva da diversidade da psicologia, tá bom, turma? Quando nós falamos, eu citei o exemplo da questão da diversidade teórica para explicar aqui para vocês. As próprias abordagens da psicologia, gente, as abordagens, elas são um exemplo para explicar como a psicologia, ela consegue ver diferentes formas de um mesmo objeto.
ou seja, como é que ela consegue integrar o seu conhecimento sobre um objeto. E esse conhecimento, gente, ele não pode ser um conhecimento fechado. Ele se torna diverso justamente por quê? Porque existem vários ângulos de se ver esse mesmo objeto, tá certo? E aí eu vou posteriormente explicar isso para vocês de forma detalhada. De acordo com Figueiredo, grandes conjuntos de valores, normas, crenças metafísicas, concepções epistemológicas e metodológicas sustentam as teorias e as práticas profissionais dos psicólogos. Turma, inicialmente, quando vocês pegam essa frase, pode ser que seja difícil entender o que está sendo dito aí. Um autor vai dizer assim: a diversidade da psicologia ela é tida como um conjunto de valores, normas, crenças, concepções epistemológicas e metodológicas que vão sustentar uma prática de profissionais que seriam os psicólogos. Mas o que eu estou dizendo com isso? Bom, turma, ao longo da história, para que vocês compreendam isso, eu posso dizer que ao longo da história, a psicologia ela foi construída sobre diferentes influências. Lembra quando eu falei lá na questão histórica que a psicologia ela fez fronteira com a filosofia, com a sociologia, com a antropologia e várias outras áreas do conhecimento. O que eu estou dizendo aqui quando eu trago essa diversidade da psicologia, dessa ciência psicológica? Que a psicologia ela foi construída com diferentes influências, desde a questão cultural, desde as questões sociais, políticas e históricas. E isso vem sofrendo modificação ao longo da história. Então, a partir disso, turma, né, a partir dessas influências foi se construindo uma matriz chamada psicologia. Essa matriz ela foi sofrendo ao longo do tempo ramificações. Essas ramificações elas foram fundamentais para sustentar o conhecimento da psicologia na contemporaneidade, certo? E aí vamos trazer aqui, turma, o que seriam esse conjunto de valores estudados pela diversidade da psicologia, pela psicologia de uma forma geral. Quando nós falamos de valores e normas, de crenças e valores, turma, vamos colocar o seguinte questionamento: o que é certo e o que é errado, certo? Então, vamos imaginar que dentro da nossa cultura a gente consiga perceber que a própria... Vou citar aqui um exemplo, né? Pessoas magras que de certa forma atraem a nossa cultura. A cultura nossa é tida pela a cultura da magreza, tá certo? Então, o que é essa crença? Ela é certa ou ela é errada? Tá certo? Então, quando nós falamos de conjunto de valores e crenças, eu estou dizendo o que é certo e o que é errado dentro de uma cultura, tá? E isso, de certa forma, vai dando seguimento para uma prática profissional. Não estou dizendo que o psicólogo deve se ater a um lado disso, né? Que é o que nós vamos ver nos slides seguintes. Eu estou dizendo que a gente precisou estudar essas crenças de que é certo e de que é errado e que isso vem sofrendo modificações ao longo da nossa história, ao longo da sociedade, tá? E aí nós temos também o que nós chamamos de metafísica, né? A metafísica, gente, vamos pensar aqui no sentido de quem criou o mundo, tá? E aí a gente vai ter várias teorias para explicar essa criação do mundo. Foi Deus que criou o mundo, vamos dizer que foi uma teoria que vem explicar o Big Bang, que foi o pontapé inicial para a criação do mundo. Vocês percebem que esses conhecimentos, eles sofrem diferentes formas de perceber uma mesma realidade. Ou seja, nós temos aqui um questionamento e nós temos o que? Possibilidades, várias possibilidades de resposta para um questionamento. Assim também
é a prática da psicologia. Quando eu falo que a psicologia ela não deve se ater ao que é certo, o que é errado, mas sim conhecer as possibilidades de respostas de um questionamento e não apenas se ater ao que é certo, o que é errado, como é que esse mundo ele foi criado, né? Eu estou apenas citando, mas que vocês, enquanto futuros profissionais, entendam que é preciso conhecer a diversidade, ou seja, as possibilidades de uma resposta a um questionamento. E aí, quando nós falamos da questão das concepções epistemológicas, né, vamos aqui colocar um outro questionamento. Como se obtém o conhecimento? Né? E aqui nós vamos ter outra gama de possibilidades de resposta. Né? O conhecimento ele é tido através de um processo cognitivo chamado memória, o processo de conhecimento ele é obtido através da experiência. Vocês percebem o quanto se tem uma diversidade de resposta para um mesmo questionamento, certo? Então, assim, gente, as respostas para essas perguntas, elas vêm sofrendo alterações ao longo da nossa história. O que era sinal de beleza vamos dizer assim, há um tempo atrás, não é um sinônimo de beleza na contemporaneidade. O que é a beleza aqui para a nossa cultura pode não ser a beleza, pode não ser o mesmo para uma cultura ocidental. Né? Então, existe uma variação, né? Existe uma variação desse conhecimento, tá certo, turma? Compreendido até aqui? E aí eu trago para vocês também, gente, um outro questionamento, né? No sentido mesmo dessa questão que eu tô colocando aqui, do conjunto de valores, de crenças, dessas concepções epistemológicas. Mais uma vez, retrato aqui a diversidade da psicologia, as possibilidades de resposta para um questionamento. E aí nós vamos ter aqui, né, gente, conhecendo os dois lados de uma mesma história. Quando eu falei para vocês inicialmente, a psicologia ela precisou de uma matriz para ser construída, né? Ela teve a sua origem fundada na filosofia e em outras áreas do conhecimento e posteriormente ela se fez enquanto psicologia e essa psicologia ela sofreu ramificações, ou seja, vários outros teóricos vieram para contribuir com suas pesquisas a respeito da psicologia. E aí, turma, eu trago aqui para vocês duas partes interessantes disso, né? Conhecendo os dois lados. O que é isso, né? Quando eu estou falando aqui para vocês da diversidade da psicologia, ou seja, são diferentes formas de perceber alguma coisa. E aí eu trago aqui duas formas de perceber algo. O psicólogo ou estudante de psicologia não admite a existência de diferentes formas de pensar. Ele acredita que só existe uma psicologia verdadeira, rejeitando todas as outras. Olha, no início da nossa formação, quando nós iniciamos um curso, nós temos uma certa curiosidade por conhecer a psicologia. A gente fala psicologia num sentido singular e depois nós descobrimos que ela se mostra num sentido mais plurativo da palavra e não num sentido mais singular, é a psicologia. Eu estou estudando psicologia, né? Parece uma coisa muito mais singular. E aqui, quando eu falo de um lado, eu estou dizendo que o estudante de psicologia, ele tem uma forma de perceber o mundo e as próprias teorias baseado na sua própria construção, seja ela pessoal, seja ela cultural, seja ela familiar. E o que é que acontece? Geralmente, esses psicólogos, né, ou estudantes de psicologia, eles são considerados o quê? Dogmáticos. Em que sentidos? Em que sentido? Eles só acreditam que existe uma psicologia verdadeira. Professora, me explique como seria isso. Vamos imaginar, gente, que dentro da psicologia vocês vão conhecer as abordagens, vocês já ouviram falar nelas, né?
as abordagens da psicologia. E dentro dessas abordagens, né, e isso vai traduzir muito bem a diversidade da psicologia, nós temos a Gestalt terapia, só citando algumas, a psicanálise, a abordagem centrada na pessoa, a abordagem cognitiva comportamental, abordagem cognitiva, e isso são apenas umas. E aí, o estudante de psicologia, ele só vai acreditar que o correto dentro dessas várias possibilidades de psicologia só é uma, que seria a terapia cognitiva comportamental. Esses psicólogos, de acordo com esse autor, Figueiredo, né, ele vai dizer que são estudantes chamados dogmáticos, que se fecham a uma abordagem ou a um conhecimento e, de certa forma, não rejeita as outras, se fecham para as outras possibilidades, né? E temos um outro lado, né? O estudante de psicologia ou psicólogo que ignora as várias psicologias. São, em muitos casos, radicalmente diferentes, incompatíveis e acredita que todas elas pretendem as mesmas coisas. Então, temos aqui um outro lado, né? Que são os considerados ecléticos, né? Acreditam que existem várias psicologias, assim como existem várias abordagens, e todas elas pretendem chegar ao mesmo objetivo, né? Ou, de certa forma, pretendem a mesma coisa. Não. Daqui a pouco eu vou traduzir isso para vocês, mas não estou dizendo que lado 1 ou lado 2 é errado, certo? Nós estamos aqui para discutir. Vocês, enquanto estudantes de psicologia, qual lado você se posiciona atualmente? Você prefere, eu prefiro, enquanto estudante de psicologia, escolher apenas uma abordagem para estudar e as outras eu vou ter que estudar porque eu preciso passar nas disciplinas. Ou então eu vou estudar todas as outras, não vou me ater em nenhuma, porque eu sei que todas vão buscar o mesmo objetivo, certo? E aí, qual lado que vocês vão se posicionar? Anotem aí que daqui a pouco a gente vai discutir elas ainda nesse vídeo. De que lado vocês estão? De um lado dogmático ou de um lado eclético? Ou seja, o eclético que mistura várias outras, que mistura todas as abordagens, que mistura todas as psicologias, certo? E aí, turma, eu coloco para vocês como encarar esses dois lados, porque dentro da nossa formação nós vamos encontrar estudantes e profissionais de um lado 1 ou de um lado 2, ou seja, de um lado A, que seriam os dogmáticos, ou de um lado B, que seriam os ecléticos, tá bom? E aí, gente, primeira coisa que se deve fazer dentro de uma construção, dentro de uma formação, é ter um movimento construtivo. Quando nós falamos de movimento construtivo, turma, vocês imaginem a formação ou a construção de uma casa. A construção de uma casa, ela precisa ser sustentada em um baldrame, né? Que é todo aquilo que vai dar segmento às paredes, que vai dar, vamos dizer assim, que vai dar sustentabilidade a uma estrutura da casa. Se essa base ela não estiver bem construída, com certeza toda a casa vai sofrer consequências. E aí nós estamos falando de um movimento construtivo. Esse movimento construtivo, ele deve ser feito aqui na formação de vocês. De que maneira, turma? Esse movimento seria o quê? Buscando respostas para os possíveis questionamentos de cada um de vocês sobre as diferentes abordagens, sobre o conhecimento da psicologia. Então, quando eu falo isso, turma, eu estou dizendo o quê? Que nós não podemos nos fechar a um conhecimento apenas, mas nós precisamos construir esse conhecimento dia após dia, ou seja, de período em período, dia após dia de estudos. Quando nós falamos desse movimento construtivo, vocês estudantes devem buscar essas respostas para as dúvidas com base nas várias teorias que a psicologia mostra para vocês. Esse movimento é construtivo. Bom, vamos dizer que
Só dando um exemplo aqui para vocês, né? Sartre vai dizer em uma das suas frases que nós somos condenados a sermos livres, né? A partir do momento em que eu ouço essa frase, eu acho essa frase bastante interessante. Mas vocês percebem que essa frase ela não pode apenas se fechar, vamos dizer assim, nesse conceito, somos condenados a ser livres. O que isso traz para vocês? O movimento construtivo somos condenados a ser livres. O que isso quer dizer? Nós temos aqui um questionamento. Nós temos um questionamento que vai possibilitar construir, vamos dizer assim, um conhecimento a respeito de determinada questão. E aí, o que é que vocês percebem quando o Sartre diz somos condenados a sermos livres? A primeira questão é: será que existe realmente, de fato, uma liberdade? Ou nós vivemos uma liberdade ilusória? Ou nós somos livres e não sabemos lidar com essa liberdade? E aí, esse movimento construtivo é o que? Questionar-se sobre uma teoria, buscar compreender e aprofundar esta teoria. Isso é um movimento construtivo. É isso que busca, é isso que possibilita vocês se apropriarem de uma psicologia e da diversidade que a psicologia nos traz. E aí nós temos o segundo momento, que é um momento reflexivo. Esse movimento reflexivo, gente, ele está, como o próprio nome já diz, é um movimento de você refletir sobre as teorias que são apresentadas. Eu acredito realmente nisso que está sendo dito, ou, de certa forma, eu tenho dúvidas, né, sobre isso. E é a partir da dúvida, gente, que nós possibilitamos um crescimento pessoal. Então, professora, mas o movimento construtivo, ele praticamente é um movimento também reflexivo. Sim. O que é uma reflexão, gente? É vocês pegarem realmente, por exemplo, essa aula de hoje. O que eu posso refletir? Qual foi o meu aprendizado de hoje, né? Que não existe uma psicologia, mas que existe uma diversidade de psicologias, que não existe um conhecimento fechado, que esse conhecimento ele está aberto e que a gente, de certa forma, não pode se posicionar de um lado A ou de um lado B, mas que vocês busquem compreender o que está em um lado A e o que está em um lado B. E a partir daí vocês formarem, vamos dizer assim, formarem no sentido mesmo de o conhecimento, né? Formar o conhecimento introspectivo de cada um de vocês, né? E assim, não existe, né? Se a gente colocar dos próprios conhecimentos, a gente não pode se fechar apenas em um, né? O conhecimento, ele é baseado na dúvida. Então, se eu me questiono a respeito de alguma coisa, eu estou construindo. E aí nós temos esses movimentos aí para mostrar que todo conhecimento é válido, que nós precisamos ter um movimento reflexivo, que seria o que? Eu pensar, eu refletir sobre aquilo que eu estou estudando. Não é colocar as minhas percepções pessoais, familiares, culturais naquilo. Claro que isso vai ter influência. Eu estou dizendo que vocês precisam compreender lado A e lado B e não apenas se posicionar de um lado, né? Mas estar aberto às possibilidades que tanto o lado A como o lado B tem. E isso vai, gente, para as próprias abordagens que vocês futuramente terão que escolher. Claro, se vocês tiverem que se aprofundar em uma, ótimo, mas que vocês não se fechem para as possibilidades que as outras também poderão mostrar para vocês. Que esse conhecimento dessas outras poderão também contribuir para vocês, né? Então, gente, irei findar aqui esta aula de hoje, tá certo? Acredito que vocês possam ter, vamos dizer assim, aprendido, né? O que é essa diversidade da psicologia, o que é essas psicologias que nós estamos falando.
E saber, né, gente, que o nosso conhecimento, ele está a todo momento em movimento. Não é que está sofrendo transformações, mas que ele está em movimento. E esse movimento envolve uma construção e uma reflexão daquilo que está sendo repassado, daquilo que está sendo estudado e das teorias que estão sendo vistas, tá certo? Então, gente, fique com o meu carinho, né, com minha contribuição para vocês e vamos nos encontrar no Meet, tá certo? Até lá. Tchau, tchau.